Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus está num banquete, aqui neste mundo, e conta uma parábola nos falando de um outro banquete, o banquete do céu. O que acontece é que Jesus, ao contar a parábola, conta uma reação intrigante. Veja, quando você convida uma pessoa para comer de graça, para uma festa, geralmente as pessoas aceitam, não é isso? É assim que as pessoas fazem. Elas, de fato, olham para aquilo como uma grande oportunidade. Puxa vida, um banquete, você vai ter comida, não somente de graça, comida saborosa, não é comida que você come todos os dias. As pessoas fariam fila na porta da casa para entrar no banquete. E, no entanto, não é esta a reação. As pessoas começam a dar desculpas e não aceitam o convite. Por que isto? São Gregório Magno, ele mata a charada e nos explica por que essa realidade intrigante. É que nós estamos falando de um banquete espiritual. E as coisas espirituais são exatamente o contrário das coisas materiais. Ou seja, enquanto um banquete material, inicialmente, nós nos sentimos seduzidos ao ver aquelas iguarias ali postas à mesa, começamos a salivar e sentimos uma grande fome, um grande desejo. E aí, à medida que nós vamos comendo, o desejo vai diminuindo até que finalmente cessa e você já não tem mais fome. Chega a tal ponto que antes aquilo que te atraía pode até te causar uma certa repugnância. Quando você está extremamente cheio, satisfeito, passou da conta, você olha para a comida, aquilo até te causa uma certa ânsia. Pois bem, com a realidade espiritual é exatamente o contrário. Ou seja, as iguarias espirituais, os bens espirituais, o banquete espiritual que Deus quer colocar para nós, nos causa inicialmente repulsa. E nós precisamos, para nos alimentarmos, confiar naquele que está nos convidando. É mais ou menos quando a nossa mãe quer que nós comamos uma comida que não nos atrai, mas que nós sabemos que nos fará bem porque confiamos nela. Aqui é a questão da fé, né? O alimento é amargo, é ruim, não é apetitoso, o aspecto causa uma certa repulsa. Pois bem, fecha o nariz e come. Mas come confiando em quem está te dizendo: é este o banquete do qual você deve participar. É assim que nós damos os primeiros passos na fé. Uma vez que você dá os primeiros passos na fé, você vai começar a notar que na sua oração pessoal, nas comunhões que você faz, nos alimentos espirituais que você vai buscando, ali acontece uma verdadeira refeição. Você se sente alimentado, você sente um suave toque, não é? Que te leva para frente, que faz com que você realmente cresça espiritualmente. E então você vai notar um fenômeno, que é quanto mais você reza, quanto mais você se alimenta espiritualmente, mais você vai sentir o apelo para rezar. É assim, quando você de fato vai crescendo na fé, você é tomado por uma pressa de buscar as coisas de Deus. Você é tomado por este apetite, você realmente tem ali algo que vai abrindo o seu apetite até que finalmente você vai desejando cada vez mais. E esse desejo só será finalmente saciado no céu. Nós vamos então de desejo em desejo e os desejos vão crescendo. Nós vemos isso com toda clareza na vida dos santos. Os santos, né, cada vez mais desejam os céus, até chegar a dizer como São Paulo que para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Eu desejo estar com o meu Senhor, né? Eu desejo morrer. Isso é uma coisa muito comum nos santos. Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, muero porque não muero. Então, é isto. Ou seja, eu estou morrendo de fome de um banquete que está no céu. No início, o alimento pode nos causar uma certa repulsa, mas depois nós vamos crescendo nos desejos divinos
até chegarmos no banquete que nos espera no céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.